Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 27 de maio de 2025. Eu tô gravando esse vídeo e não repare na minha aparência, porque eu não estou bem. Perdi meu pai tem pouco tempo, não faz nem um mês. Tô passando por problemas também pessoais. Mas eu estou aqui de pé, para honra e glória do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma experiência, ou melhor dizer, compartilhar o que eu estou vivendo, que talvez sirva de experiência para alguém que vai estar assistindo esse vídeo. Olha como é que meus olhos estão. Tá horrível. É luta em cima de luta. Meus olhos estão caídos, já tá caído aqui. Enfim, mas eu estou de pé para honra e glória do Senhor. Tanto é que diz: abatidos, porém não desamparados. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. E que muitas vezes passamos por problemas na vida, lutas, e pensamos que não vamos suportar, que não vamos ficar de pé. Mas aí a palavra de Deus vem e diz: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quem nos põe de pé é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Cabe a mim e a você, se estamos passando por um processo doloroso, achamos que vamos afundar, é não soltar a mão de Deus. Ainda que você esteja se arrastando, ainda que você esteja gemendo, ferido, fraco, achando que Deus não está te olhando, achando que Deus nos desamparou, achando que Deus nos abandonou. Não. Ele forja o nosso caráter, ele nos molda. Para tudo há um propósito. Eu perdi o meu pai. Eu tinha fé que ele ia sair daquela situação. O médico tinha dado esperança de que ele tinha chance. A pneumonia que ele contraiu estava melhorando. Então eu me agarrei nessa esperança que ele ia sair daquela situação. A pior sensação que eu tive foi ver o meu pai entubado. Ali eu não segurei, eu estava com a máscara, entrei naquele CTI. Eu chorei tanto, mas tanto assim que eu dei de cara com ele. Mas eu chorei tanto que eu tive que trocar aquela máscara, a máscara toda suja. Mas o médico tinha dado esperança, que ele tinha chance sim. Então eu comecei a falar: que legal, eu vou arranjar uma cama para ele, uma cama confortável, para ele ficar confortável. Ele vai fazer fisioterapia, a perninha dele vai melhorar, ele vai voltar a andar, eu vou ver ele tocando de novo na igreja. Eu tava com tanta fé, só Deus viu a fé que eu tava carregando, com tanta fé. Mas não demorou muito tempo, levou praticamente uma semana. Minha mãe e eu recebemos a pior notícia. Minha mãe falou: seu pai faleceu. Eu não acreditei. Aí vem a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus está no meu coração. E a palavra de Deus dizendo: quem dá a última palavra é Deus. O
O homem deu esperança de que ele ia sair daquela, que ele tinha chance. Mas quem deu a última palavra foi Deus. Eu perdi meu chão. Eu perdi o meu ar. Uma parte de mim foi com meu pai. Porque a gente era muito... Eu era muito apegada a ele, demais. Eu nunca saí da minha casa. Depois de velha, ainda com meu pai. Nunca saí de casa. Eu ri demais com meu pai, eu honro minha mãe. Demais. Eles falavam, não vai, eu não ia. Bem que quando eu era adolescente, fazia aquelas coisas escondidinhas, coisas de adolescente, normal. Mas nunca desrespeitei ele. Nunca levantei a voz para ele. E no pior momento da vida dele, eu estava com ele. Agora vamos aguardar o segundo vídeo. A continuação vai ser na parte 2. Amém? A continuação, parte 2 do vídeo. E, como eu disse, Deus levou o meu pai. Eu não sei qual foi o propósito. Eu creio que ele foi salvo. Eu creio de verdade que ele está salvo. E que um dia iremos nos encontrar. Eu procurei não questionar a Deus. Mesmo eu tendo toda a minha fé que ele ia sair daquela situação. Eu procurei não reclamar, não questionar a Deus. Porque eu dizia, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Ele é quem faz descer a sepultura. Ele é quem faz subir a sepultura. Ele cria o mal, ele cria o bem. Ele cria a guerra, cria a paz. Ele é Deus. Tudo é ele. Tudo, tudo, tudo pertence ao Deus. E ele é quem dá a última palavra. Tudo pertence a Deus. Então, quando meu pai se foi, eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu ainda estou vivendo essa dor, estou. Eu não estou bem, não estou, mas Deus está me sustentando. Sinto falta dele, sim. Choro toda noite, choro. E eu não sei até quando vai ser assim. E eu só peço a Deus força. Eu falo para Deus, Deus, me ajuda. Se o Senhor levou meu pai, me ajuda a suportar. Porque se não for Deus, não sei. Não sei o que vai ser. Deus já tinha me preparado. Há muito antes, muitos anos atrás, eu sonhava que meu pai tinha morrido. E é um sonho muito real. Foi mais de uma vez que eu havia sonhado. Muito antes do meu pai ficar doente. Eu sonhava que meu pai tinha morrido. E o sonho parecia muito real. Até repreendia. E eu, no desespero, no sonho, como se fosse real. E eu acordava e falava, ai, foi um sonho. Foi um pesadelo. E a realidade estava lá, meu pai vivo. E hoje eu vivo. É como se eu estivesse vivendo um pesadelo real. Uma partida dele. Porque agora eu não estou sonhando. Agora eu estou vivendo esse sonho, esse pesadelo. Eu não sei porque Deus levou ele. Quem sou eu para entender os planos de Deus? Se ele diz que os meus planos não são deles, nem os meus pensamentos, os dele. Então quem sou eu para ir contra, reclamar com Deus? Quem sou eu? Então hoje eu vivo o que antes era pesadelo. Eu vivo a realidade. Antes do meu pai se internar, antes dele agravar a doença dele, que já estava acamado, mas mesmo acamado, ele estava bem, ele falava e tal, mas eu tive um sonho tão ruim, ou se eu posso chamar de ruim, eu não sei,
porque eu sonhei constantemente com barulho de trovão. Direto. Direto, sem parar. Direto, mas é um trovão muito alto, sem pausa. Você escuta o trovão, pá, e ele para. Mas é assim, pá, direto. E muito alto, muito alto, sem parar. Aquilo era tão alto, que estremecia o meu corpo. Meu corpo tremia de tão alto que era o barulho do trovão, constantemente, sem parar. E eu estava angustiada naquele sonho. Era direto. E até hoje, quando eu lembro disso, me dá angústia. Era direto. Eu vou continuação 3, só pra você ver o que aconteceu. Parte 3, aguarda aí. Parte 3 do vídeo. E o som do trovão, como eu disse, era tão alto que estremecia meu corpo e o sonho teria angustiada. Quando eu acordei, de repente, aquele barulho no meu ouvido ainda. Uma angústia horrível. Horrível. E aquilo na minha cabeça. Aquela angústia, direto, eu não esqueço. Até hoje eu não esqueço. Até hoje. Marcou. Mas talvez era Deus falando. Você vai passar por uma turbulência, uma tempestade na sua vida, vai chegar. Só depois que eu vim entender. Tu vai passar por um erro de turbulência, vai chegar uma tempestade na sua vida. Foi a morte do meu pai. É o que eu estou vivendo. Por isso que eu não esqueço. Deus, ele fala com a gente em sonho. Eu creio que fala. Deus sempre falou comigo em sonho. E hoje, nessa noite, agora eu quero chegar para finalizar. Hoje, nessa noite, eu sonhei. Eu posso dizer que eu ouvi a voz de Deus. De novo. O trovão. Mas foi rápido, muito rápido. Não foi constante, sem parar. Foi um trovão rápido. Eu escutei minha mãe gritando: trovão, não sei o que meu barulho. Vai estar trovoada. Como se eu não estivesse falando uma coisa assim. E eu corria pro quarto. Eu corria correndo pro quarto. Porque eu moro, a parte da sala é telha. Dizem que quando cai raia estoura a telha. Os quartos não é telha. E eu corria pro quarto, barulho. Parou. Eu só peço a Deus o que o Senhor está querendo dizer. Eu não sei. Mas Deus continua falando, Deus continua trabalhando. Então, é isso que eu vim compartilhar. Às vezes passamos por momentos que tudo tem um propósito, tudo tem. Desde o momento em que nós somos concebidos, há um propósito. E quando crescemos, Deus nos dá o direito de escolher para onde vamos ir. Direito à esquerda, a porta larga, a porta estreita. Muitos preferem o mundo. Muitos têm oportunidade, já tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de aceitar o caminho certo. Não vai. Muitos se afastaram. No culto de domingo, Deus, ele confirmou comigo através de um louvor. O pastor estava pregando uma pregação maravilhosa. A irmã ainda falou assim: quer assistir um culto? Eu fico com as crianças. Eu falei amém. Porque foi preciso, Deus queria falar comigo. E o pastor falou assim, o pastor começou a ministrar um louvor que é assim: Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai. É um louvor do Ministério de Cononia de Louvor, que é Pai. E antes do pastor cantar esse louvor, ele estava no meu coração durante a pregação. E quando começou a introduzir o violão, por enquanto eu não tinha me dado conta de que era esse louvor. Quando eu vi que era esse louvor, fui perceber que era esse hino. Eu fiz assim. Porque Deus, ele também fala com a gente através de um louvor. E um trecho interessante é que fala:
Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. E Deus estava falando ali. Eu estou prosseguindo, estou segurando na mão de Deus. Que se não fosse a mão de Deus, eu não ia suportar essa perda do meu pai. Eu não ia suportar, fora outros problemas pessoais. Mas a perda do meu pai foi um baque para mim. Deus falou que ia levar e levou. O chefe da família. Era ele que levava a gente pro médico. Era ele que, quando escutava um barulho de madrugada aqui na porta, a olhar. Era ele que me esperava no portão. Era ele que levava a gente no mercado, no médico. E agora, só tem eu e minha mãe e minha pequena e Deus. Aqui em casa. A mais velha não mora mais comigo. Só minha família. Mas se não fosse Deus. Então, essa experiência eu gostaria de compartilhar. Essa mensagem talvez vai servir para alguém. E finalizando aqui, eu venho dizer que Deus venha te abençoar. Aquieta teu coração, seja o que for que você estiver passando. Apenas pare e ouça o que Deus está dizendo. Pare e pense. Tudo vem dele. Tudo acontece com a permissão dele. Porque nem sempre Deus vai dizer sim para você. E nem para mim vai dizer não. Amém? Graça e paz.